Olá, o Câmara Rio Notícias especial de hoje vai falar sobre uma das maiores riquezas naturais do mundo. No mês em que se comemora o Dia Mundial da Água, a discussão sobre os recursos hídricos volta à tona. Como enfrentar o desafio de evitar o desperdício e assegurar o acesso com qualidade e sustentabilidade? Como o Brasil está cuidando da água? Para responder a essas perguntas, conversamos com Adacto Ottoni, professor do Departamento de Engenharia Sanitária e do Meio Ambiente da UERJ. Sérgio Costa. Obrigado então, Adacto, pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Eu gostaria de saber por que a gente vive essa constante ameaça de uma riqueza natural. A água é um recurso natural dos mais importantes para o ser humano e para os seres vivos do planeta. E esse é um risco real aqui no Brasil, num problema de uma escassez de água severa, mas não é necessariamente pela falta de chuva. O Brasil é um país que tem índice de pluviométrico bastante alto, tem uma rede potamográfica possante, e em outros países, inclusive com um clima muito mais severo em termos de clima desértico, você tem processos de gestão onde tem economia hídrica, tem preservação da bacia hidrográfica, tem reuso de esgoto. Então, eles conseguem conviver com muito menos chuva. Aqui no Brasil, nós temos problemas gravíssimos, porque veja a região amazônica, que nunca se pensou em seca, tem enchente. A degradação da bacia é o principal fator pelo risco da crise hídrica. A crise hídrica não é só falta d'água. As enchentes no Brasil estão aumentando e há risco de um racionamento está também aumentando, racionamento de água, porque a chuva não acontece igual o ano todo, ela tem um período chuvoso e um período de estiagem todo ano. Não é apenas a questão de falta de chuva, é o desmatamento, é falta de gestão? Pode haver a falta de gestão é o principal, pode haver alguma influência das mudanças climáticas, que é um efeito global, que influencia o regime de precipitação, mas esse não é o principal fator. E isso que nós temos que alertar a população, que a população fica achando que é um problema global, e na realidade você vê o Paraíba do Sul, que é o manancial que abastece a cidade do Rio de Janeiro. 70% da bacia hidrográfica do Paraíba do Sul está desmatada, compactada, são pastagens abandonadas. Então, a bacia fica muito impermeabilizada. Quando chega a chuva, há muita erosão do solo, você não tem tratamento adequado de esgoto, você não tem gestão do lixo nas comunidades, então aquilo tudo vai para o sistema de drenagem da Soreia e Rio, e as enchentes estão aumentando na época de chuva. E quem alimenta o rio é a água subterrânea. Já passou do alerta? É isso? A gente precisa ter medidas urgentes? Olha, certamente esse mês das águas, o mês de março, não é um mês para a gente comemorar. É um mês para a gente refletir. A água é um recurso finito. A água é um recurso fundamental à vida. Se nós não soubermos que é fundamental a gente fazer uma gestão, tem uma notícia boa. É que no nosso país chove muito. Então, o problema a gente tem que ter consciência. Infelizmente, a população não está alerta desse problema. E de que forma a população pode ajudar nesse quadro? A gente viveu um período de racionamento. Na época, muitas pessoas entraram nessa onda de economizar, né? Mas a gente observa que depois do perigo, o consumo começa a aumentar. Como é que a gente consegue criar essa consciência? Você veja o que aconteceu em 2015 em São Paulo. O governador de São Paulo veio a público falar em plena enchente, morrendo gente, com racionamento de água, e a justificativa porque choveu onde não tinha que chover, onde tinha que chover não choveu. Quer dizer, água sobrando, água contaminada, morrendo gente e racionamento, a população pagando mais. Isso aí é falta de chuva. Então, na realidade, o que a gente precisa é exatamente combater a impermeabilização do solo, dos mananciais de água, através de um programa de gestão não só incentivando produtores de água. Por exemplo, Sérgio, Nova York era uma prefeitura que tinha que investir 10 bilhões de dólares para fazer uma estação de tratamento para tratar a água do manancial por causa da poluição. Então a prefeitura tomou uma decisão política de, em vez de gastar 10 bilhões, vamos investir para despoluir o rio, para não ter que construir a estação. E assim eles fizeram, implantaram um projeto de produtores de água, reflorestando os mananciais, dando 10 mil dólares por ano para cada proprietário de terras, construindo estações de tratamento de esgoto nos mananciais. Mas na nossa realidade, como que seria? Para a nossa realidade, é muito simples. O que precisa é vontade política. Lamentavelmente, os nossos políticos gostam de fazer obra política, obra que dê voto e obra cara, né? Então, é fazer barragem, canalizações de rio, movimentações de terra. Na realidade, o que a gente precisa é
recuperar a natureza. Não só o reflorestamento, mas você pode fazer obras de recarga artificial da água subterrânea. Então, quando chover, você encaminha aquela água para as zonas de recarga adequadamente, aquilo tudo vai infiltrar, você controla a enchente e, ao mesmo tempo, retém aquela água. O grande reservatório da natureza é a água subterrânea. Então, quantidade de água, a gente consegue reverter o processo de um risco de desabastecimento, de um colapso de água na natureza, na medida em que a gente procura fazer o que a floresta faz. Como eu não posso reflorestar, ou o reflorestamento demora vários anos, você pode fazer obras artificiais que imitem o que a floresta faz. Isso é quantidade de água e acumular essa água no reservatório da natureza, que é a água subterrânea. Você, ao mesmo tempo, controla as enchentes no período de chuva e deixa essa água guardada na bacia, sem precisar construir essas barragens que arrebentam o rio, essas transposições de vazão de uma bacia para outra que arrebentam com o rio e que não resolvem o problema. Mas é essa obra que o nosso político gosta. Agora, hoje nós temos 31 milhões de brasileiros sem acesso à água, o Nordeste tendo uma das piores crises. Existe solução a curto prazo? É outro ponto. O problema é a quantidade de água é um ponto. O outro ponto é a qualidade de água. Então, além de você estar impermeabilizando a bacia, tem muito esgoto entrando, lixo, entupimento, assoreamento do rio, o caos. Então, nós não vamos, eu quero dizer que como houver uma crise, um colapso de água ou uma enchente matando muita gente, que a culpa é da natureza. Então, há solução para isso. Agora, nós temos que procurar pensar, primeiro, investir em programas de produtores de água, que são programas baratos. Infelizmente, são programas formiguinha, mas que geram benefício social. As obras sustentáveis, que é o que a gente tem que fazer para recuperar as bacias hidrográficas, tem que ecologicamente viáveis, proteger a natureza, tem que ser obras baratas, senão a gente não consegue viabilizar economicamente, e tem que ajudar a população. Então, projeto de produtores de água, acoplado com obras baratas de recarga de água de chuva, acoplado com uma política pública no nosso país de reuso de esgoto, um esgoto sanitário que é o principal poluente dos rios, você pode aproveitar tudo que é fezes e urina. Agora, enquanto essas obras não saem, como deve ser o papel da população? Qual que é o consumo hoje médio do brasileiro e qual que deveria ser o ideal? Olha, o papel da população ele é fundamental, mas eu acho que o papel da população carece de políticas públicas. Por exemplo, educação ambiental. É fundamental a população ter consciência de que é fundamental ter um consumo consciente. Hoje em dia a população está consumindo menos, porque realmente a mídia está fazendo esse trabalho de alertar, mas isso tinha que ter programas mais efetivos para as pessoas se conscientizarem que é importante economizar água. Mas não é só, a população pode fazer a sua parte, não é só na economia de água. Você tem que criar políticas públicas, por exemplo, a captação de água de telhado, você ter uma redução do IPTU, para aquela água deixa de gerar enchente, você reduz o consumo de água potável. A população pode colaborar muito, cobrando dos nossos políticos, nas eleições, programas de governo que realmente mostrem o que ele pretende fazer, e a população tem que votar naqueles políticos que vão priorizar as soluções sustentáveis, que eu não tenho a menor dúvida. O problema da água no Brasil, e especificamente para a cidade do Rio de Janeiro, é um problema de sustentabilidade ambiental. O estado do Rio de Janeiro está sofrendo muito com enchentes cada vez maiores e há um risco de racionamento. Agora é questão de tempo. Se nós tivermos um risco de uma crise hídrica, de um colapso de água em 2014, 2015, o que vai acontecer daqui a 10, 20, 30 anos? A gente ainda corre o risco de viver situações semelhantes. Piores. O que aconteceu em 2014, 2015 foi um alerta que nós temos que parar de investir em obras politicamente mal elaboradas que atacam a consequência do problema, tipo fazer dragagens, grandes barragens, construir piscinões, pegando água de transbordamento de rio, e temos que investir na bacia hidrográfica com obras de reflorestamento, obras de recarga, obras que controlem a erosão do solo, porque aí só para você ter uma ideia, Sérgio, uma área com floresta, sabe quanto que ela absorve de água de chuva? 80% aproximadamente, ela segura 80% e infiltra. Não adianta chover para ter água. Se não tiver a floresta, ou se essa água de chuva não se transformar em infiltração, essa água vai se transformar em enchente e vai para o mar se transformar em água salgada. Então eu vejo que no Brasil, e aqui na região sudeste, principalmente com índice pluviométrico, é lamentável a política pública que nós temos aqui. Nós estamos cada vez mais, ano a ano, com enchentes maiores, e o nível mínimo do rio nas estiagens, isso está saindo na mídia direto, está diminuindo. Por quê? Por falta de chuva? Não, porque não está tendo a recarga. Na época de chuva não tem mais a floresta. Esse é o alerta que a natureza está nos dando. Em 2014 foi feito esse alerta. E a próxima crise hídrica, um ano que chover um pouquinho menos, nós podemos ter
uma escassez severa de água, talvez até faltar água em São Paulo. Você já pensou que tragédia não ter água para atender? Agora, é possível reverter isso. Agora, não podemos esperar chegar à tragédia. Temos que começar agora com programas sustentáveis de reaproveitar lixo e esgoto para não descartar no meio ambiente e preservando os recursos naturais, investir em obras de recuperação ambiental da bacia, implementar um bom programa de monitoramento do rio, monitoramento de vazões, de qualidade de água para fazer a gestão, que você não consegue fiscalizar toda a bacia, mas monitorando o rio, você controla tudo. Agora, são atividades baratas, agora depende, infelizmente, de quê? Vontade política, que infelizmente ainda não existe. Muito obrigado pela sua participação. Voltamos ao estúdio. O Câmara Rio Notícias Especial fica por aqui. Até a próxima.